estão nos assistindo online no YouTube. Bom dia, turma. Bom dia, Lucas. Obrigada pela sua presença também. Eu sou Chloe, Program Manager do Luvagon, e é um prazer hoje abrir mais uma cerimônia de graduação e mais um Demodê, dia de apresentação de projeto dessa turma de Data Analytics. Parabéns por ter concluído 24 semanas de um treinamento muito intenso. Rapidinho, eu gostaria de apresentar para vocês algumas informações antes de entrar no que nos interessa. Um, Parabéns mais uma vez por chegar nessa reta final. O Bootcamp de Data Analytics que os alunos concluíram hoje é um dos 4 produtos que o Luvagon Brasil ensina. Nosso objetivo é acompanhar profissionais que estão começando, ingressando na área de tecnologia ou fazendo um upskill. O Bootcamp de Data Analytics é o assunto de hoje e vamos ver juntos o resultado dessas longas semanas de treinamento intensivo. Aqui estão nossos alunos e agora analistas de dados, né, se graduando, se formando hoje. Parabéns para vocês. Uma salva de palmas para todos vocês por ter chegando. Provavelmente que semana que vem, que hoje é dia de celebração, mas provavelmente que semana que vem vocês vão acordar com um sentimento de falta, alguma coisa tá faltando no seu sábado ou não, vocês vão estar felizes de recuperar seus sábados depois de 24 semanas trabalhando com a gente, mas ficam tranquilos que semana que vem já temos programação novamente, voltamos a nos ver para os serviços de carreira. O Bootcamp de Data Analytics é um bootcamp amigável, que é aberto para os iniciantes e para quem também nunca viu uma tabela de dados na vida, você está muito bem vindo e acompanhado para começar do zero. E hoje o resultado do projeto que vai ser apresentado vai ser graças também né, ao nosso staff, então eu gostaria de bater palma para eles, mas principalmente depois de adquirir novas habilidades técnicas, né, como Python, como SQL, BigQuery e entre outras. Então, antes também né, de apresentar o projeto e de deixar vocês, alunos protagonistas do dia, apresentar o resultado desse projeto, é importante lembrar que vocês, antes de se tornar analista de dados, vinham do setor financeiro, do suporte de sistema, de engenharia, e hoje ingressam nessa nova carreira e estamos todos muito orgulhosos de você. Aliás, gostaria de saber se o Lucas tem uma palavra para dar antes da gente deixar o projeto ser apresentado. Muito obrigado, Chloe. Então, pessoal, fico feliz de estar com vocês aqui. Eu estava no começo, fiquei com o meio e o final também, então a gente se viu bastante desde o começo do bootcamp. É muito legal ver como como vocês desenvolveram, como vocês melhoraram durante todo esse tempo. Eu sei, é, 24, 20, na verdade deu até um pouquinho mais, né, porque a gente teve aquela pausa lá por causa do carnaval, mas eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, tenham aprendido bastante. E só quero lembrar vocês do que vocês aprenderam durante o bootcamp não é o final, é só o começo da jornada de vocês. Então, continuem aprendendo, continuem estudando, não se preocupem. Vocês não vão sair daqui sabendo tudo, mas vocês vão sair daqui sabendo onde procurar, basicamente tudo. Fiquem à vontade para dar uma olhada nas aulas de novo. Vocês podem revisar o conteúdo, vocês podem reassistir as aulas, refazer os exercícios e sempre lembrando que de tempos em tempos a gente atualiza o conteúdo. Então, por exemplo, ano que vem vocês podem voltar, vocês vão ver que vai ter aulas novas. Inclusive, eu acho que esse ano a gente deve fazer uma atualização nova, que vai ter mais uns checkpoints com mais quiz para vocês fazerem, com mais quiz para vocês fazerem. Então, fiquem à vontade para voltar e revisar. Vocês vão ter acesso pelo resto da vida de vocês até a plataforma do Kit. E é isso, não vou tomar muito mais tempo. Eu sei que vocês estão ansiosos para começar a apresentação de vocês, então vamos lá. Vamos lá, turma. Vocês estão prontos? Pronto, Sim, tem que estar mostra agora. esse dashboard. Luan.
Olha, deixa eu E compartilhar essa compartilhar tela e o aqui papo é todo de vocês. e digam se está tudo certinho. Consegue me ouvir bem, né? Tá super certinho. Certo. Boa, boa. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar início nesse capítulo para abrir outros capítulos depois. Pronto, eu vou explicar aqui nesses próximos minutos. Nossa proposta é analisar o potencial de investimento de Airbnbs em diferentes mercados da Europa. É importante contextualizar que o nosso ponto de partida foi entender quais regiões da Europa apresentam o melhor potencial para investimentos em Airbnb. Mais do que identificar entre anúncios que são mais caros, buscamos também entender quais mercados conseguem equilibrar demanda, atratividade e preço. Com isso, nosso objetivo foi identificar regiões mais atrativas para investimento em Airbnb na Europa. Para responder essa pergunta, foi analisado um conjunto de dados de mais de 49 mil avaliações, e o qual organizamos em duas dimensões complementares. A primeira foi uma dimensão macro, voltada mais para um contexto econômico dos mercados. Consideramos alguns indicadores, como PIB per capita e custo de vida. Já segunda dimensão, foi micro. Olhamos aspectos mais específicos de cada mercado imobiliário e turístico. Partimos também de algumas hipóteses principais, tais como o tipo de imóvel varia, impacta o preço, a localização também do imóvel, e que nos ajudou a interpretar os resultados ao longo da análise. Bom, nessa primeira etapa, buscamos entender até que ponto o preço médio do Airbnb acompanha o contexto econômico dos mercados analisados. E para isso cruzamos o preço médio com duas variáveis de macro, PIB per capita e custo de vida. E o que encontramos foi uma correlação positiva em ambos os casos. O Airbnb tende a ser mais caro em mercados mais ricos e com custo de vida mais alto. As correlações reforçam essa leitura. Tanto o PIB quanto o custo de vida apresentam uma associação moderada com o preço, enquanto a relação entre custo de vida e PIB é ainda mais forte. Em resumo, em outras palavras, a precificação do Airbnb não é aleatória, ela reflete em parte o perfil econômico do mercado em que o imóvel está inserido. Já nessa segunda etapa, organizamos o mercado em perfis, a partir de combinações entre PIB per capita e custo de vida. Podemos observar que Amsterdã, Londres e Paris apresentam um quadrante de alta renda e alto custo, representando mercados mais premiums, e também capazes de sustentar preços mais altos. Já Berlim e Viena, apesar de estar em mercados também com um PIB per capita mais alto, mas um custo de vida relativamente mais moderado, podendo indicar um perfil mais equilibrado. Já Lisboa, Budapeste, Atenas e Barcelona aparecem mercados bem menores de renda em relação à renda e custo de vida, são mais acessíveis, mas também com um menor teto de precificação. E Roma ocupa uma posição intermediária, próximo do centro de distribuição. E o que os clusters mostram na prática é que os mercados europeus se organizam, de fato, em perfis bem claros de renda e custo. Isso nos ajuda a entender quais mercados têm mais capacidade de tentar preços mais altos. Aprofundando a análise para os principais clusters, nós seguiremos com as cidades de Paris e Londres. Como explicado pelo Luan, elas são alta renda e alto custo, e por esse motivo escolhemos considerar essas cidades para entender como que é o comportamento dos preços dentro de uma análise micro do negócio. E decidimos não seguir com a cidade de Amsterdã, porque ela possui políticas locais que limitam a locação dos imóveis por mais de 30 dias ao longo do ano. Com isso, iniciamos a nossa análise pelo tipo de acomodação e observamos que os imóveis inteiros lideram o preço médio e também possuem a maior parte dos anúncios dentro dessas duas cidades. Com isso, para uma maximização do retorno, o foco nesses imóveis inteiros se mostra a estratégia mais atrativa para o investimento. E agora iremos ver a atratividade. E resolvemos analisar os índices de atrações e de restaurantes, que são calculados a partir da distância e também da relevância de cada avaliação com os anúncios, e segmentamos em três faixas, e observamos que, à medida que a qualidade da localização melhora, o preço ele segue esse comportamento. Então, para sair de uma localização classificada como ruim e ir para uma localização classificada como excelente, há um aumento médio de 40% nos preços. Com isso, conseguimos verificar que é necessário pagar mais para estar em regiões mais atrativas, e essas regiões também apresentam um maior potencial de valorização. E para entender onde está localizado dentro do mapa, nós colocamos uma visualização geográfica e podemos perceber que Londres,
atratividades estão mais localizadas no centro da cidade, e em Paris também acontece a mesma coisa, elas estão dentro do centro das cidades, e podemos perceber que essas são as regiões mais estratégicas para o investimento. Consolidando todas as ideias que o grupo obteve ao longo dos nossos estudos, nós identificamos que tanto o tipo do imóvel, seja ele um apartamento inteiro, uma casa ou um quarto compartilhado, enfim, aliado à oferta de atrações e restaurantes, vão definir as áreas mais valorizadas para um possível investimento. Neste caso, pegamos duas cidades, que são Paris e Londres, e nos mapas, como vocês podem ver, existem alguns pontos verdes que são justamente anúncios de Airbnb que estão classificados naquela faixa de excelente. Então, a partir disso, nós temos a ideia de que essas seriam regiões para possíveis investimentos em Airbnbs. Agora, seguindo com uma análise de mercados, identificamos que para perfis mais destemidos, ou seja, seriam aqueles perfis de cidades em que a alta renda e também alto custo, que seriam os mercados premium, como Amsterdã, Londres, Paris. Esses são mercados que se caracterizaram pela maximização de preços. Além disso, identificamos também os mercados tidos como equilibrados, que seriam aqueles de perfil de alta renda, baixo custo, que foram as cidades de Berlim ou Viena, que também seriam ótimas oportunidades de investimento, só que neste caso para perfis de investidores um pouco mais conservadores. Seguindo com uma outra análise, que seria a precificação dos anúncios de Airbnb. Com isso, o grupo realizou a criação de um modelo preditivo justamente para estimar os preços a partir das características tanto do imóvel quanto também da localização. Pegamos como exemplo um imóvel em Paris, com as características mostradas no quadro abaixo, e a partir disso chegamos ao seguinte valor de 383 euros aproximadamente para um possível preço de anúncio com o Airbnb nessas características, neste caso com um erro médio de aproximadamente 51 euros. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Aproveitamos para deixar também um QR Code para a nossa apresentação. Caso vocês queiram revê-la posteriormente, fiquem à vontade. Novamente, muito obrigado. Parabéns, turma, parabéns, Obrigado. Júlia, parabéns, Victor, parabéns, Luan. Muito obrigada por essa apresentação, muito clara e muito bem feita. Obrigada pelo QR Code. Eu chamo a todos que estão nos assistindo ao vivo e também você que está nos assistindo no replay a buscar mais informações sobre as informações que foram passadas hoje. E rapidamente, novamente, eu gostaria de compartilhar mais umas informações, principalmente dizer mais uma vez uns parabéns, que agora é oficial, vocês todos se tornaram analistas de dados, e vocês podem se orgulhar bastante do resultado do que vocês entregaram em apenas algumas semanas, partindo do zero, construindo essas análises, construindo esse dashboard, apresentando esses resultados em somente algumas semanas. E se você que está assistindo também gostaria de dar esse upgrade na sua carreira, ser capaz de transformar dados em insights impactantes, tangíveis, úteis, eu chamo você a dar uma olhada no nosso site web sobre as próximas turmas desse bootcamp de análise de dados que vão acontecer nessas datas, né? Temos dois formatos, tanto de meio período, que foi essas 24 semanas de treinamento que nossos alunos agora, alunos graduados, fizeram, ou também um formato intensivo de 9 semanas. Mais informações no nosso site web. Obrigada pela atenção, pela participação. Se vocês gostariam também de assistir projetos de AI software, de desenvolvimento web, eu vejo vocês daqui a pouquinho no nosso canal de YouTube, na live do próximo Bate, e eu vou encerrar por aqui a nossa live para poder celebrar entre nós. Um ótimo sábado a todos e até daqui a pouco.